Podcast do Transporte. Durante a última edição da Arena NTP, o podcast do Transporte conversou com Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV, que é a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. E Wilson falou muito sobre o tempo correto, o tempo necessário para se chegar a ela, a descarbonização. A gente não faz mobilidade com curto prazo, os contratos são de 15, 20 anos. Fazer uma mudança tecnológica muito rápida, em 4, 3, 5 anos, assim, trocar um parque inteiro, como a gente vê algumas decisões, né? Isso tem que ser visto com calma, por conta de alternativas que existem. Muitas decisões da Europa que já caminhavam para extinguir o veículo a combustão já estão voltando atrás. Guilherme Wilson, que tem a responsabilidade de planejar os próximos passos para 10 sindicatos e 180 empresas de ônibus que fazem parte da Federação Fluminense, lembra ainda que temos alternativas além dos ônibus elétricos, algumas delas já na ponta da agulha e outras só precisando de uma estrutura e apoio federal para chegarem ao ponto certo. O Brasil tem essa vocação para a produção de biocombustível. Nós temos o maior programa de etanol do mundo, nós temos um dos maiores programas de biodiesel do mundo, se não o maior também, e nós temos a possibilidade de produzir muito mais combustível renovável. O Brasil precisa de um combustível que substitua o diesel. É um combustível líquido, renovável, e o biodiesel chegou no seu limite, não por conta de capacidade de produção, porque a indústria pode produzir hoje o dobro de biodiesel, mas os motores não suportam mais do que a mistura que temos. E a gente tem aí o HVO, que é um combustível de altíssima qualidade, é um diesel verde, que precisa de um programa nacional para que ele possa ganhar escala. Como o etanol teve, como o biodiesel teve. Além do HVO, que é um combustível líquido renovável, nós temos aí no horizonte médio prazo o hidrogênio, que é considerado o combustível do futuro. Não vai ter descarbonização mundial, não tem como bater as metas de redução do aquecimento global sem o hidrogênio entrando na matriz mundial. E o Brasil tem uma das maiores vocações de produção de hidrogênio verde do planeta. Nós também precisamos de um programa nacional que desenvolva isso. Então, nós temos opções e a gente tem que encontrar o tamanho e o espaço de cada uma dessas na matriz do transporte público por ônibus. Essa é a nossa preocupação, ver cidades caminhando muito rápido para a eletromobilidade, mas muitas das vezes desconectados dos reais problemas da mobilidade. Não podemos deixar a eletromobilidade consumir todos os recursos que precisam ser bem distribuídos para que a mobilidade como um todo seja sustentável, não só a emissão que sai do escapamento do veículo. Aqui no podcast do Transporte a gente também insiste nisso. No investimento em variedade, no uso de diversos modelos de descarbonização e em uma execução planejada, madura, no ritmo certo. Até porque todo dia aparecem novas possibilidades e avanços. O próprio Guilherme Wilson fala de uma coisa interessante que está acontecendo no momento na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos no Rio de Janeiro uma experiência interessante, está começando no município de Maricá, é uma inovação. Estão caminhando antecipadamente para uma matriz baseada no hidrogênio. Descobriu-se recentemente também, né, isso é uma novidade, que o hidrogênio ele pode ser encontrado em certas falhas geológicas. Isso nunca foi conhecido. Nós estamos falando de menos de 2, 3 anos que isso foi descoberto. Em Maricá, no Rio de Janeiro, existe uma falha geológica, lá um local onde o hidrogênio brota do fundo da terra. É como gás natural. Ele pode ser canalizado, pressurizado e disponibilizado já pronto para uso. Então o mundo inteiro está começando a buscar agora, do mesmo jeito que buscou petróleo, desde o final do século XIX, para cá, buscando hidrogênio natural. São questões técnicas e questões energéticas que nós precisamos conceber, discutir e avançar, né, a nível de programa nacional. Então o hidrogênio precisa também ser colocado como um programa nacional. Note aí que tanto a questão tarifária quanto a da transição energética carecem disso, de uma política pública nacional que priorize o transporte público. Aliás, mais do que nunca, já que a situação se complicou, porque agora, além de ter que competir com o carro, com o Uber, com a moto, enfim, com o transporte individual, o setor tem que competir com a eletrificação, que de repente parece ser a grande prioridade. Mas Guilherme Wilson, da CEMOV,
acha que ainda dá para lutar para colocar a mobilidade pública e de massa como um todo em primeiro lugar. Essa é a nossa expectativa, é que a agenda da mobilidade venha para a lista da política pública local e que o planejamento urbano passe por uma mobilidade que seja eficiente, seja inteligente, que você dê ao passageiro informação de onde o ônibus está, quanto tempo vai chegar, quanto tempo ele vai chegar aonde ele deseja ir. A gente fala hoje do impacto dos aplicativos, mas eu pergunto, se alguém usaria um aplicativo desse se ele não soubesse em quanto tempo o carro vai chegar, o tempo de destino, né, que ele vai... Por isso que a gente fala muito sobre a priorização do setor e a eletromobilidade no seu lugar adequado. O eletro vindo antes da mobilidade, nós vamos ter problema, porque a mobilidade precisa vir primeiro. E o eletro é só um dos caminhos para a sustentabilidade. Então a gente advoga que sejam retomadas as agendas de planejamento, que se possa colocar, de fato, no planejamento da mobilidade a priorização, a retomada da demanda. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na região metropolitana, de 2014 para cá, com o efeito da pandemia e pós-pandemia, que retomamos um pouco da demanda, mas nós estamos com 40% menos de passageiro. Quer dizer, o sistema se tornou absolutamente sustentável. Todos os modais da região metropolitana do Rio de Janeiro estão hoje deficitários. Então, é trem, é VLT, é o BRT que praticamente morreu. A prefeitura agora está fazendo investimentos vultosos para restaurar o sistema. É o sistema Inter, é o sistema municipal, empresas de recuperação judicial. Então, assim, o sistema desmoronou e nós precisamos encontrar de volta o caminho, né? Podcast do Transporte.